Estamos chegando mais uma vez aqui no canal da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro 1º de Maio, em Farroupilha. Agora para iniciar uma nova série, a série chamada Fruto do Espírito. A gente finalizou na semana passada, então, a série Igrejas do Apocalipse. A gente falou de todas as 7 igrejas do Apocalipse, o que elas tinham ali de característica, de defeitos, o que Jesus repreendeu elas. Então, a partir dessa semana, dessa terça-feira, a gente vai começar a falar então de uma nova série, a série chamada Fruto do Espírito. Essa série que tem o objetivo também de nos deixar mais parecidos com Cristo. E já lembrando você aqui em relação a esse vídeo, curta, comenta, compartilha. Quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor vai ser, justamente para que esse conteúdo possa estar aí impactando a vida de mais pessoas possíveis, ok? Então a gente vai iniciar falando sobre o fruto do Espírito Santo, primeira característica, que é o amor. É preciso que a gente compreenda em um primeiro momento sobre o porquê que nós fomos criados, por que nós estamos aqui e o que tem dentro de nós de tão especial. Lembrando que nós estávamos totalmente perdidos pelo pecado e Cristo veio nos resgatar desse pecado, e através dele nós somos justificados então por seu amor. Então, se você tem a Bíblia aí na sua mão, abra lá em Gênesis 1:26. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden, Deus estava criando um ser e ele colocou a imagem e a semelhança dentro desse ser, nesse ser. Quando Deus quis, digamos assim, se expressar de forma carnal, ele criou o homem. Deus criou o homem com a sua imagem e na sua semelhança. E apesar de o Adão, propriamente dito, pecar contra Deus, a imagem e a semelhança de Deus continuaram no Adão. Apesar de Adão e Eva terem pecado e terem se afastado da presença de Deus por conta do pecado, a essência de Deus estava dentro deles, porque Deus os havia feito a sua imagem e a sua semelhança. Então, a gente precisa compreender esse primeiro ponto. O ser humano, nós, eu e você, somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus colocou um pedacinho dele dentro de você. E é por isso que você precisa buscar a reconciliação com Deus através de Cristo Jesus, para se redimir com Ele e voltar a ter uma comunhão com Deus, com aquele que criou você com todo amor e carinho, ok? Deus estabeleceu um plano de salvação para nós, que é a vinda de Cristo Jesus à Terra. Ele quis se manifestar de forma humana, ele fez com que o verbo que já existia lá em Gênesis se fazer carne. Então, o verbo se tornou carne e Jesus veio com uma missão específica de resgatar a humanidade do pecado e levá-la de volta para Deus. E durante a sua caminhada, Cristo demonstrou muitas características, né? Cristo acabou trazendo com ele a essência de Deus, os atributos de Deus aqui na Terra, através, né, da sua existência aqui como homem. Deus nos mostrou como nós devemos agir. E a principal característica, né, já Paulo traz lá em Gálatas 5, 22, 23, que é o fruto do Espírito Santo. A primeira característica do fruto do Espírito é justamente o amor. Cristo demonstrou amor em todos os momentos da sua caminhada aqui na Terra, da sua missão
na missão que ele tinha para cumprir aqui, ele demonstrou amor. Ele era a expressão, ele é a expressão exata do amor. Quando Deus quis manifestar o amor, ele criou Jesus Cristo em forma carnal, para justamente nos libertar do pecado. Quando a gente fala dessa palavra tão importante, a gente precisa também pensar, viu, que essa palavra ela está presente tanto no primeiro como no segundo mandamento mais importante que Jesus veio e nos deu, que é aquele lá que a gente já conhece: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma, e também amarás o próximo como a você mesmo. Então esses dois são os principais mandamentos, e os dois têm uma relação direta aí com o amor, né? O amor, eu lembro sempre da parábola do bom samaritano. Jesus estava estava contando essa parábola para os judeus, para as pessoas religiosas que ali estavam assistindo ele, estavam interrogando ele. Naquele contexto ali, ele conta a parábola de um homem que acabou sendo ferido por salteadores numa viagem, né, no meio do caminho. Então ele fica ferido, essa pessoa fica ferida, fica machucada, fica até mesmo inconsciente. Passa o sacerdote, não atende, não socorre esse homem. Depois passa o levita, né? O levita também acaba não socorrendo esse homem. E aí a terceira figura que passa por aquele caminho é um samaritano, que é o inimigo direto, digamos assim, naquela época, dos judeus. Auxiliou o ferido, botou ele no seu cavalo, na sua carroça, e levou até um lugar ali para que o pessoal pudesse cuidar desse rapaz aí. Jesus falou: e quem é o próximo do homem que estava ferido? Era o samaritano. Jesus estava mostrando pro pessoal religioso da época, para os judeus, que o nosso próximo é o nosso inimigo. O nosso próximo é aquela pessoa que muitas vezes não quer o nosso bem, quer o nosso mal. Jesus estava dizendo: o próximo de vocês é o seu inimigo. Jesus acaba testificando isso lá em Mateus 5, no versículo 43, que ele vai dizer: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Precisa derramar amor sobre os nossos inimigos, sobre as pessoas que nos perseguem, lembrando que a gente não tem como mudar aquilo que a gente não tem. E quando a gente tem uma comunhão com Cristo, quando o fruto do Espírito Santo acaba se desenvolvendo na nossa vida, nós vamos criando esse amor dentro de nós e vamos demonstrando no nosso cotidiano o amor pelos nossos inimigos, o amor por aquelas pessoas que muitas vezes não têm nada, muitas vezes estão mendigando na rua. A gente precisa demonstrar amor com essas pessoas. Deus estabelece as suas duas principais regras, né? Estabelece pelo amor: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor está ali como se fosse um alicerce para que o cristão possa construir a sua casa, o seu relacionamento sobre esse amor. Que o amor possa ser esse alicerce da nossa vida. A partir disso, precisa também perceber que o amor é a principal característica que nos define como cristãos. Jesus diz que nós seríamos reconhecidos pelo amor uns pelos outros, não somente com os nossos inimigos, mas com os nossos próprios irmãos. E isso acontece e acaba fazendo com que nós possamos ser destacados no meio dessa multidão, não por conta das nossas habilidades, não por conta muitas vezes da nossa pessoa, mas sim pela pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que nos capacita a ter o amor. Para finalizar esse vídeo, eu quero pedir então para você, viu, fazer um exercício aí que eu vou passar, se você quiser fazer. Eu acho que é um exercício muito válido e que vai te deixar de boca aberta aí. Lá em 1 Coríntios 13, que vai dizer, a partir do 1 Coríntios 4, vai dizer o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, o amor não se ensoberbece, não se conduz
inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, aqui, se a gente for analisar essas características do amor, Paulo está se referindo a uma pessoa, a característica de uma pessoa. E se a gente vai analisar a única pessoa que teve todas essas características que Paulo está descrevendo aqui em 1 Coríntios 13, todas elas se encaixam em Jesus. Ou seja, Jesus é o amor. Né? Jesus é a personificação do amor. Quero deixar como um tema de casa que você leia 1 Coríntios 13, substituindo a palavra amor pela palavra Jesus. E você vai ter uma revelação extraordinária da parte do Espírito Santo, tá bom? Eu também vou pedir, então, que você passe a buscar esse dom, o dom do amor. Amar os seus inimigos, orar pelas pessoas que te perseguem no seu cotidiano, demonstrar amor em todas as situações da sua vida, fazer com que o amor seja a principal característica da sua vida como um cristão. Um cristão sem amor, ele não é cristão. Um cristão que não demonstra amor, ele na verdade não está sendo um cristão genuíno, não está sendo um discípulo de Jesus, não está tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Então busque no seu íntimo, na sua intimidade, no seu secreto, essa característica, o amor, porque ela realmente é fundamental para a sua vida em Cristo. Na próxima semana a gente vai falar sobre a alegria. Jesus broke the curse.